Nesse vídeo eu trago para vocês algumas das leituras mais marcantes que eu já fiz, não só nesse ano, mas talvez da vida. E eu digo leituras porque não é apenas um livro, mas uma trilogia, e uma trilogia de peso. Não só pelo volume dos livros, porque cada um tem cerca de 1000 páginas, mas também pela qualidade e importância das informações contidas aqui. Eu falo da trilogia do Reich, do historiador inglês Richard J. Evans. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Livros e E-Books. E hoje a gente conversa sobre essa trilogia que, mesmo não tendo sido publicada há tanto tempo assim, ela saiu entre 2003 e 2008, já se tornou referência e é considerada como leitura fundamental, para quem quer entender com mais profundidade o tema. A trilogia foi lançada aqui no Brasil pela editora Planeta. Os livros são facilmente encontrados. O problema é o preço, que é um tanto salgado. Além disso, como eu falei, são 3 volumes de peso, que podem desanimar o leitor pelo tempo e o esforço necessários para destrinchar a obra. Mas se você tem um conhecimento básico sobre esse assunto e quer saber mais, pode ter certeza de que será um investimento muito recompensador, porque o que o autor faz aqui é simplesmente fenomenal. Eu fiz a leitura em e-book, o que tornou a empreitada bem mais suave. E eu comecei a leitura no início do ano, sem compromisso, lendo um pouquinho por vez. E concluí essa leitura agora em julho. Foram cerca aí de 2 meses e um pouquinho para cada livro. Inclusive esse é um dos motivos pelos quais eu tenho lançado menos vídeos aqui no canal. Porque com a leitura dessas obras tão grandes, a gente fatalmente lê menos livros, E na caixa de descrição do vídeo eu deixo os links para a compra de todos esses volumes, Lembrando que fazendo a compra no site da Amazon, utilizando um dos meus links, você não tem nenhum acréscimo no valor pago, mas eu recebo uma pequena comissão que repasso integralmente para uma instituição de auxílio social. E não precisa ser compra só de livros não, pode ser qualquer produto. É só entrar no site utilizando um desses links e estar com o carrinho vazio. Então eu agradeço muito a quem puder colaborar. E o autor de todos esses livros é o historiador inglês Richard J. Evans, ex-professor de Cambridge, que estuda o assunto desde a década de 70. Ele já tem cerca de 20 livros publicados e é reconhecido como uma das maiores autoridades acadêmicas na Segunda Guerra e na Alemanha nazista. Em 2000, o depoimento e as provas que ele apresentou foram essenciais em um processo contra uma historiadora americana que foi movido por um escritor negacionista do Holocausto. Uma história bem interessante e esse julgamento inclusive está retratado no filme Negação, com a Rachel Weisz. Para quem ainda não viu, se interessa pelo assunto, é um filme muito bom, vale a conferida. Então o Richard Evans foi um dos consultores nesse julgamento. Então, por todo esse conhecimento do autor, já dá para ter uma ideia da qualidade e da confiabilidade do conteúdo dessa trilogia. Mas apesar de tudo isso, de todo esse conhecimento e da extensão dessa obra, não é uma obra para acadêmicos. E no prefácio, o próprio autor explica que o seu objetivo foi justamente trazer o assunto ao conhecimento do público leitor, Aquele público que deseja se aprofundar no assunto, mas sem precisar se dedicar a aqueles longos, difíceis e maçantes livros acadêmicos, Mas que nem por isso merece uma obra superficial. E aqui ele ressalta que provavelmente não tem nada que seja novidade para estudiosos do assunto. Ele fez para o público mesmo. E ele conseguiu seu intento, porque apesar do tamanho e do preço, a trilogia logo de cara se tornou um best-seller. A leitura é realmente fácil, a linguagem da obra é bem acessível e fácil de entender. E um detalhe que faz toda a diferença foi usar muitos trechos de diários e cartas de pessoas comuns, também de dirigentes políticos e militares,
mas isso tudo dá um toque mais pessoal e mais humano para o livro, coisa que a gente normalmente não encontra em obras de não ficção. E o diferencial dessa obra é que ela não é sobre a Segunda Guerra. Claro que a guerra está inserida no contexto, né, ocupa boa parte dos livros, mas o foco não é nela, e sim no nazismo, e em tudo que ele representou para a Alemanha e para o mundo. A ideia do autor foi justamente fazer um apanhado minucioso de todos os aspectos da vida e da sociedade alemã nos anos em que o país passou sob esse regime. E para fazer isso, ele também estruturou a obra de uma forma diferente do habitual. Em vez daquela narrativa sequencial e cronológica, ele dedicou cada um dos volumes a um período de tempo. E dentro desse período, ele esmiuçou cada um dos aspectos da vida alemã e como o regime atuou naquele segmento. E o autor não deixa absolutamente nenhum tópico sem ser analisado, né? Ele fala da sociedade, da economia, das políticas raciais, da justiça, das artes, da educação e assim por diante, né? Tudo muito detalhado e embasado, né, por centenas de citações, de notas bibliográficas, e tudo com uma narrativa envolvente, simples e fácil de acompanhar, sem aquele esquema habitual de tal fato histórico aconteceu em tal data. Então é uma leitura realmente diferenciada. E o primeiro dos 3 livros, A Chegada do Terceiro Reich, é o menor deles, com 700 páginas, e ele começa bem antes da implantação do regime no país, analisando ali os elementos que deram origem à ideologia do partido e que permitiram o surgimento e a ascensão dele. E explicando também as razões pelas quais ele teve uma enorme aceitação popular. O autor mostra, né, todo o panorama histórico-social da Alemanha, começando lá no século XIX, com a unificação do país, a construção de um ideal nacional, ainda sob o comando do Bismarck, até desaguar na Primeira Guerra e na situação humilhante que a Alemanha enfrentou depois do encerramento do conflito. Aí ele passa, né, para os complicados anos da República de Weimar e os efeitos catastróficos da Grande Depressão na economia do país, que já estava extremamente abalada pelas indenizações devidas pela derrota na Primeira Guerra. E é interessantíssimo notar como esses acontecimentos históricos se mesclaram a ideias e sentimentos que já vinham de muito tempo antes, né, como o antissemitismo, por exemplo, e acabaram se tornando a base ideológica de um governo em um período de tempo relativamente curto e que abalou o mundo de tal forma. Então é surpreendente, né, notar como aconteceu essa expansão do partido, que durante muito tempo não foi levado a sério, né, principalmente porque seus discursos antiquados, né, ideias radicais, né, pareciam totalmente deslocados numa Alemanha que nos anos 20 era uma das sociedades mais progressistas da Europa, né, em termos de direitos humanos, né, e também na vanguarda de vários movimentos artísticos. Então, em suma, era um polo cultural e científico extremamente importante. E mesmo não sendo o foco do livro, é claro que ele mostra também um panorama da vida e da carreira política do Hitler. E embora o homem do bigodinho e o nazismo sejam praticamente sinônimos, não foi ele o criador dessa ideologia. E o livro vai mostrando passo a passo dessa formação ideológica, até que os mandatários do partido viram na pessoa dele, né, com aquela personalidade forte, o carisma pessoal e a oratória impecável, ali a personificação dos seus ideais e a possibilidade, então, daquele minúsculo grupo nacionalista, né, que há muito tempo vinha tentando se destacar na política, finalmente conseguiram um lugar ao sol. Então, nesse primeiro volume, é mostrado todo o desenvolvimento do partido, né? Suas primeiras reuniões nas cervejarias, a tentativa do golpe fracassada que levou o Hitler à prisão, onde ele escreveu o famigerado Minha Luta,
o livro, né, onde ele expôs muitas das ideias que depois viriam a ser os alicerces ideológicos do partido e que já prenunciavam o que estava por vir se ele chegasse ao poder. E é surpreendente ver como o partido utilizou o discurso, a panfletagem e a violência explícita para conseguir o seu intento. E mais surpreendente ainda, porque isso tudo era feito às claras, né? Sem meias palavras. E ainda assim, essa ideologia conquistou, e infelizmente ainda conquista, né, tantos adeptos. Então essa ascensão meteórica do partido faz a gente refletir sobre como a história pode mudar tão radicalmente de um momento para o outro, né? Mas que essa mudança raramente acontece do nada. Ela geralmente é prenunciada por pequenos incidentes aqui e ali, geralmente relegados ao esquecimento ou vistos como piada, mas que depois irão se juntar em um todo com consequências catastróficas. Claro que hoje, vendo o assunto à distância, é muito mais fácil perceber isso, né? Mas pelo que me pareceu, foi que mesmo durante o calor do momento, a coisa era tão agressivamente explícita que não tinha como o povo comum não achar que se ele chegasse ao poder isso não seria uma catástrofe. Então, bem interessante, né, ver essa ascensão do partido nesse primeiro volume. Já o segundo livro, o Terceiro Reich no Poder, é bem maior que o primeiro, tem 1040 páginas, e abrange o período entre a chegada ao poder, em 1933, né, quando ele se tornou chanceler da Alemanha, e o início da Segunda Guerra, em 1939, quando aconteceu a invasão da Polônia. E para mim, esse foi o volume mais interessante, porque ele aborda temas não muito comuns, né? Por exemplo, como era realmente a vida na Alemanha e como o partido revolucionou a vida das pessoas em todos os sentidos e numa escala nunca vista. As mudanças que o governo nazista fez eram tão radicais e abrangentes, né, em tantos aspectos diferentes, que fazer um relato cronológico tentando mostrar tudo, né, acabaria se tornando bastante confuso para o leitor conseguir acompanhar. Mas o autor opta por essa divisão em blocos temáticos, né? E em cada bloco ele esmiuça e esgota o tema naquele bloco, né? Mostrando como o governo interferiu dentro daquela área específica e como essa interferência foi se modificando e aumentando dentro do período de tempo ao qual o livro se dedica. E como nada é perfeito, essa divisão tem seus prós e seus contras, né, a meu ver. Ao mesmo tempo que essa forma de exposição facilita a compreensão mais aprofundada de cada tema, também fica mais difícil entender a atuação da política naquele período como um todo. Então, são cada assunto, né, cada tema específico, a educação, as artes, a justiça, a economia, cada um desses temas é tratado num bloco isolado dentro desse período de tempo. E assim que chegou ao poder, o nazismo imediatamente começou a implementar o seu regime de opressão e terror, né, muitas vezes de forma insidiosa, conquistando terreno aos poucos, porque o Hitler, como chanceler, ele ainda não detinha o poder absoluto, né? Suas ações ainda dependiam, em última instância, do parlamento e do presidente. Mas por fora, com pequenas mudanças acontecendo aqui e ali, especialmente melhorando a economia, e assim como ele começou a minar a resistência e a fazer a cabeça do povo. Mas a partir do momento em que o Hitler se tornou o Führer, o líder, né, e aí ele já não tinha absolutamente ninguém para detê-lo, aí o nazismo deu asas largas a toda a sua sanha de dominação e controle, né, das mais variadas formas e utilizando todos os recursos ao seu dispor. E essa intromissão na vida particular do cidadão comum foi absoluta, né, nos mais ínfimos aspectos. E o livro detalha cada um desses aspectos.
Já de cara, né, começaram as perseguições a opositores políticos, né, especialmente os comunistas, e as cabeças pensantes, né, os professores, pesquisadores, cientistas, artistas, intelectuais, proibição de diversos artigos científicos, exposições de arte, música estrangeira, né, especialmente o jazz, que era visto como o auge da degeneração musical, e também as infames queimas de livros. Então foi assim uma chacina geral, uma faxina geral que eles fizeram no governo, né? E se de início o ataque era mais geral, de forma coletiva, não demorou muito a passar para a esfera pessoal, com doutrinação em tempo total, especialmente contra os judeus, né? A quase total supressão das práticas religiosas, a exaltação do povo alemão e do ideal da raça ariana, que tinha como destino dominar o mundo, né? Já que aos olhos deles era superior, e a mobilização de toda a população no sentido de atingir esse ideal, né? E que para consegui-lo era essencial a obtenção do Lebensraum, ou espaço vital, né? E o que seria isso? Seria o espaço geográfico necessário e rico de recursos que permitiriam a expansão e sobrevivência do povo alemão. Então, sem essa expansão, o povo não tinha a Alemanha não tinha como dominar o mundo, né? Mas essa doutrinação não era feita apenas por imposição ou por opressão. A coisa era bem mais insidiosa. E também não era apenas censura do que era proibido, mas absolutamente toda a produção cultural era feita ou pelo próprio partido ou por artistas que tinham autorização do partido, né? Então estavam comprometidos com a criação de obras que seguissem os ideais nazistas. E antes que houvesse uma proibição total, o governo chegou a montar concertos e exposições de arte degenerada, né, para mostrar à população o rumo que a cultura estava tomando e que era necessário um retorno imediato aos valores tradicionais alemães. E outros aspectos também não eram negligenciados, né? O governo disponibilizava aparelhos de rádio gratuitos, que claro que só sintonizavam as estações estatais, e fornecia subsídios para a compra de carros, né? Foi aí que surgiu a Volkswagen e subsidiava também viagens de lazer. Então era toda uma estrutura gigantesca que abrangia todo e qualquer aspecto da vida. E além disso, claro, né, tinha a doutrinação constante, principalmente das crianças, que desde o jardim da infância já começavam a cantar hinos de exaltação ao partido. E o objetivo de tudo isso, desde o início, era conquistar a simpatia e o apoio da população para a necessidade de uma guerra, né, baseada na expansão do território e na dominação das raças ditas inferiores, né? E direcionar o país para uma guerra que desse esse território e esses recursos à Alemanha, né, para que o país sobrevivesse, se tornasse uma potência, e por conta disso, durante muitos anos, toda a economia foi gradativamente se voltando para essa expansão, para a economia de guerra, né, que começou com a anexação de países ou partes de países com população majoritariamente alemã, até desembocar na invasão da Polônia, que foi então o estupim para a deflagração da guerra. E aí chegamos ao terceiro livro, o Terceiro Reich em Guerra, que vai, claro, de 1939 a 1945, e é outro tijolão com mais de 1000 páginas. E nesse volume, mesmo com a guerra sendo onipresente, não é um livro sobre a Segunda Guerra. O enfoque não é no evento, e sim na Alemanha. Então, grandes acontecimentos e momentos importantes da guerra, como a situação no norte da África, o cerco de Stalingrado, o dia D. Então, esses temas não são desenvolvidos em detalhes, porque o foco não é esse. E à medida que a guerra avança, o autor vai fazendo conexões com a situação interna do país e como a guerra estava impactando a vida dos cidadãos. E esse impacto era total, né? Ia desde a convocação dos soldados, racionamento de alimentos,
direcionamento de todo o parque industrial do país para a produção bélica, inclusive utilizando mão de obra escrava pelas grandes empresas, até que em um momento posterior, os terríveis bombardeios às cidades alemãs, a desilusão do povo com o regime, as desesperadas tentativas de resistir ao avanço dos aliados, até o suicídio do Hitler, né? O fim do Terceiro Reich e o destino dos seus principais líderes. E é claro que, né, não deixa de falar também da solução final e do Holocausto. E desde o início da sua trajetória, um dos pilares do nazismo sempre foi a crença na suposta superioridade da raça ariana. E as assim chamadas raças inferiores, né, os eslavos, os ciganos, por exemplo, na nova Europa sonhada por eles, serviriam apenas como mão de obra escrava. Mas com os judeus a situação seria bem diferente, já que eles que estavam por trás da maioria dos governos mundiais, né, com o objetivo de conquistar o mundo e destruir a Alemanha. Não se sabe ao certo até hoje as razões exatas desse extremo ódio do Hitler aos judeus, mas esse preconceito nem de longe era uma novidade na Europa, muito menos na Alemanha. Desde sempre os judeus foram vítimas de perseguições e massacres, mas nunca de forma tão violenta e abrangente como durante a Segunda Guerra. Então, tão logo eles assumiram o poder na Alemanha, já começaram violentas perseguições, prisões, assassinatos, e assim que invadiram os outros países fizeram o mesmo, né? De início com mortes a esmo, mas depois com planejamento e controle cuidadosos, né? Sempre procurando formas cada vez mais eficientes e rápidas de exterminar todos os judeus da Europa. E isso foi um crescente até chegarem ao cúmulo das câmaras de gás, né? Verdadeiras fábricas de cadáveres. E já no finalzinho da guerra, as infames marchas da morte. Tudo isso também está relatado aqui, com detalhes e números impressionantes. E resumindo, essa trilogia é imperdível para quem quer saber com mais detalhes como foi esse período negro da história, né? Mais particularmente na vida de um país, né? De uma forma abrangente, detalhada, confiável e ainda assim bastante agradável de ler, né? Se é que se pode usar essa palavra, porque o conteúdo do livro não tem nada de agradável, mas eu acho que vocês me entenderam. Para quem não tem medo de encarar calhamaços, é uma excelente pedida. Existe um outro livro do mesmo autor, chamado O Terceiro Reich, na História e na Memória. Foi lançado bastante tempo depois, em 2015, pela mesma editora. Inclusive, ele segue a mesma programação visual, mas eu acho que ele não faz parte dessa série, embora ele trate das consequências do que foi mostrado aqui. Esse eu ainda quero ler, inclusive no momento ele está disponível no Kindle Unlimited. Então é interessante aí para quem quiser dar uma olhada. Eu também tenho algumas outras leituras sobre o assunto, mas isso fica mais para frente, porque o vídeo já está enorme, né? Por enquanto eu fico por aqui. Obrigado a todos que assistiram. Não esqueçam da curtida e do comentário aí embaixo e a gente se encontra no próximo vídeo.